Olá para você que nos segue aqui no Desbrava Dive, nós estamos de volta, tivemos um tempo sumido, né gente? Sim. Mas estamos de volta, né, para falar de um assunto um pouquinho mais polêmico, sobre as coisas que estão acontecendo aí na Copa do Mundo. É ano de Copa, momento de Copa, né? E a gente vai falar sobre um assunto interessante, que é a questão do preconceito que está acontecendo com muita força lá no Catar. Você concorda? Você não concorda? Então fica com a gente até o final. Bem-vindos de volta! Olha aqui nós mais uma vez para falar sobre esse assunto inquietante, né? Quando não é preconceito de um lado, é preconceito do outro. Mas o que é preconceito e o que não é preconceito? Na tua opinião, Ana Stephanie, assim, sou Diego Guedes. Deliane Guedes. Ana Stephanie. Eu falei o nome dela, né? Mas na tua opinião, Ana Stephanie, na tua opinião mesmo, e até porque tu tem a pele negra, né? O que é preconceito pra ti? Tu já sofreu algum tipo de preconceito? Já sofri racismo, né? Que é um tipo de preconceito. Assim, gente, preconceito pra mim é quando você, como eu posso falar, julga a pessoa antes de conhecer. Mas assim, tu falou na questão do racismo, era por causa da cor, cabelo? Teve uma vez que um menino de Portugal, ele foi fazer reforço na casa de uma tia minha. E eu costumo ficar lá, né, gente? Eu sempre tô por lá. Aí ele chegou, tacou uma lapiseira pra mim não, tacou uma lapiseira em mim, no meu braço e me machucou. Aí eu perguntei por que ele fez aquilo, aí ele disse porque não gostava de gente preta. Aí eu fiquei tipo... Nossa! Uma criança de 7 anos, aí eu peguei e falei assim, se essa criança já é desse jeito, imagina os pais dela. Ou quando ela crescer, né? Pois é. E você, amor, já que você é branquinha, loirinha, já teve algum preconceito com a sua cor? Não que eu lembre. Mas na sua opinião, o que é um preconceito? Bom, eu acho que tudo que ofende você num conjunto, pode ser de roupa, né, pela forma que você se veste, ou pela forma que você fala, pelo que você come. Eu acho que tudo que lhe ofende é uma forma de preconceito. Lhe ofender de verdade, não de você dar assim um toquezinho, né? Porque hoje em dia você não pode dizer um ai, que já é preconceito. E a pessoa tá lá chorando pelos cantos. Sim, verdade. São várias coisas, né? Racismo, xenofobia... Isso, hoje tem nome pra tudo. Homofobia, nossa, é muita coisa, né? Mas o que tem chamado a atenção nesses últimos dias, né? Os olhos do mundo estão voltados para a Copa do Mundo. Sim. E lá no Catar, as leis são um pouco diferentes. E vários jogadores, né? Eles não queriam que a Copa do Mundo fosse feita nesse país, porque para eles... o Catar viola os direitos humanos. E eu queria debater um pouquinho com vocês, né? E você também pode deixar seu comentário aí, para a gente poder responder depois, sobre essa questão. O Catar, vocês conhecem as leis do Catar? Já ouviram falar? Né? Sim, mas assim, não todas, né? Mas o que tu ouviu? Sim, a respeito da questão da homossexualidade. Foi o que mais pegou, o que mais impactou, tanto é que até cantores desistiram, né, de fazer a abertura da Copa. Outras pessoas desistiram de assistir o jogo para não dar, vamos dizer assim, ibope lá para o país, né? Sem falar na questão dos capitães, né? Ali dos próprios jogadores. Vamos já falar sobre isso. Pronto. E na tua opinião, o que é que tu já ouviu falar sobre essas questões? Eu já ouvi falar que no Catar você não pode andar de mão dada com seu parceiro nas ruas. Também você não pode, as mulheres, né, não podem andar com saias mais curtas, assim, com roupa mais curta, tem que cobrir até o pé não, até o tornozelo, né? E a blusa é até aqui, se eu não me engano. Eu não lembro dessas questões, mas uma coisa que você falou realmente é verdade. Não é só a questão homoafetiva, né? O casal em si, ele não pode expressar os seus sentimentos em público. Lá é proibido, né? Ou seja, você não pode andar de mãos dadas com a sua esposa, você não pode, eu acho que até pode mãos dadas, mas o que não pode é abraços,
beijo na boca, coisas que demonstrem muito carinho. Essa intimidade, por lei, lá é proibida. Então não é apenas para os homossexuais. Porque eles tornam esse tipo de intimidade algo muito pessoal, que retém, né, nem somente ao seu lar, mas só ao seu quarto. Aí como esse costume que nós temos, né, aqui na América Latina, na Europa também, na maior parte da Europa, de ser mais livre, né, de ser mais liberal, né, então é estranho essa cultura. E eles acham que isso, a maioria das pessoas, pelo que eu entendi, acha que isso é uma forma de oprimir, né, e de ferir os direitos humanos. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não sei vocês, eu não concordo. Eu não concordo com a forma como o Catar está sendo visto. Eu não concordo. Tem coisas que eu acho exagero. Só que eu entendo uma coisa, é as leis e a cultura do país. Não é a minha casa, não é o nosso país, não é a minha cultura. Então, se eu estou me dispondo a ir para aquele lugar, eu tenho que respeitar as leis, né, daquele lugar, né? Eu não sei o que é que vocês acham a respeito disso, se vocês concordam ou não. Eu acho que essa questão do casal, né, de não poder expressar tanto os seus sentimentos, é uma forma de não aderir à cultura ocidental. Eles não querem aderir a essa cultura. E tem mais coisas interessantes a respeito disso. Por exemplo, lá, por lei, é proibido fazer sexo antes do casamento. Então, que para muitos aqui é um absurdo, né? É um absurdo, porque muita gente já tem esse hábito, mas, né? assim, biblicamente a gente sabe que é pecado, é errado. Falando nos termos cristãos, né, completamente errado, né? Só que eu digo assim, para a cultura, a nossa cultura, apesar de ser cristã... Então eles trazem isso como algo cultural e não religioso. Exatamente. Também religioso, só que cultural, acaba se tornando a cultura do país. A religião lá é uma cultura. Praticamente, né? É o islamismo e eles são um pouco radicais, só que tem algumas vantagens e como também tem as suas desvantagens. Por exemplo, é a segunda maior economia per capita do mundo. É um país que teve até um influencer que está lá, que ele disse que... Não, ele mostra, na verdade, né, que ele pode andar à vontade, meia-noite com a esposa dele, não tem ladrões, não tem taxistas querendo te dar golpe. Então, é um país bom de se viver. Tem uma justiça. Da mesma forma que tem uma exigência, tem uma justiça também, né? Mesmo lá sendo um país assim que moram poucas pessoas, porque lá só moram 2 milhões de habitantes. Mas aí você vê uma vantagem interessante que... poxa, isso que eles estão fazendo tem resultado. Agora, se não tivesse resultado, por exemplo, a economia é boa, as condições de vida também são. Tem gente dos países vizinhos que eles saem dos países e vão para Catar, né? Só para mandar dinheiro para suas famílias lá nos países deles. Verdade. Porque lá a economia é muito boa. Sendo que um taxista lá também ganha muito bem. Exatamente, né? Então você vê esse lado da economia deles, por mais que as leis deles sejam bem rígidas, mas tem resultado. Essa é a questão. Já pensou, por exemplo, o país aqui, o Brasil é um país bem liberal, né? Um país, a gente vê aqui numa cultura onde a gente escuta certas coisas que a gente não queria escutar. Eu, pelo amor de Deus, eu não faço questão. Sou obrigado, às vezes, a escutar esse tipo de coisa. E a economia daqui é horrível, né? Esses últimos anos foi que ela melhorou, mas nos anos anteriores, nos governos anteriores, era desabando. Então essa questão da cultura, das questões do que é certo, de impor limites, eu acho que isso funciona. Na verdade eu sempre achei, né? Quando eu fui diretor lá do Clube de Desbravadores, quando eu impus essa ideologia de limites, foi onde o clube mais cresceu. Então, assim, eu concordo com que a forma como eles tratam os seus cidadãos, por quê? Porque é a lei deles. Se há lei, não tem muito o que fazer, né? Agora, eu que não sou de lá, e se eu estou me dispondo a ir para lá, eu tenho que aceitar os termos de lá. E uma das coisas que aconteceu foi o quê? Foi que o Catar, para sediar a Copa do Mundo, ele proibiu todo tipo de manifestação. O homossexual pode entrar lá? Pode. Mas o que é que ele não pode fazer? Ter contato assim, físico, demonstrar que ele é homossexual.
levantar bandeiras, querer fazer revoluções, como aconteceu, que é o nosso próximo tópico agora, né? Que foi o que aconteceu com as seleções, algumas seleções, né? Que decidiram apoiar, né, dar um apoio ali à comunidade LGBTQIA+. Gente, nós não temos nada a ver com quem assumiu, com a opção sexual de ninguém. Isso aí é uma escolha de cada um. Mas o país não aceita, né? Não aceita esse tipo de manifestação. É a casa deles, né? É a mesma coisa. Você tem uma visita na sua casa e ali você tem sua regra, seus costumes na sua casa. E aí chega alguém ali para lhe visitar, ou alguém mesmo que está sendo trazido por outras pessoas que já lhe conhecem. E aí você já imaginou, a pessoa chega na sua casa querendo mudar tudo, ou querendo dar palpite nas suas coisas, querendo impor algo que você já tem ali tudo certinho. Basta levar aquele menino chato, que não para quieto, que você já fica logo impaciente, que ele mexe em tudo e a mãe não diz nada, e você fica ali de... Vai embora, fica torcendo ali. Ela vai dar um cascudo assim pra ele se aquietar. Botar a vassoura de trás da porta pra ele ir embora. Uma simpatia, né? Porque você não quer que ninguém bagunce sua casa. Essa é a questão. É, né? O que acontece lá, né? Então, exatamente. Se você quer respeito no seu próprio ambiente, ali no seu lar, da mesma forma é lá no país. Tanto que teve jornalistas que tentaram entrar no país com as camisas, com as marcas, o logotipo LGBTQIA+, e foi barrado e foi pedido para tirar. Como também teve um pernambucano que teve a bandeira, que levou a bandeira de Pernambuco, e como ela tem o arco-íris, né? Lógico, o pessoal não tem como saber de que bandeira é aquela, né? Não é acostumado, o Brasil tem 20 e tantos estados, não dá para saber, ele não tinha como saber. Então ele foi barrado, né? O rapaz foi barrado por causa da bandeira, por causa do arco-íris que tem na bandeira pernambucana. Será que ele foi para casa depois dessa? Não, eu acho que chegou a um acordo, né? Eu não sei qual foi o fim da história. Mas assim, mais uma vez, as leis do país. E outra coisa, a FIFA, a entidade máxima do futebol, concordou com as regras, com as leis do Catar. Não é tanto que ela já tinha advertido bem antes da Copa com relação a esses tipos de manifestações, né? Conscientizado, né? Exatamente, conscientizado. Aí o que aconteceu, né? Para poder dar aquela, entrando agora já nesse outro tópico, para poder dar aquela ajuda, né, à comunidade, alguns capitães das seleções, principalmente a da Alemanha, que foi a que ficou mais conhecida, queriam entrar em campo com a marquinha lá a abraçadeira, com a frase One Love. É One Love? É, um amor, exatamente, né? Com as cores lá da galera do LGBTQIA+. Parece que o Brasil não quis. Não quis. A CBF não autorizou de forma nenhuma. Porque sabia o problema. E na minha opinião, tudo bem que você quer ajudar na causa, você quer compartilhar ali um amor igual para todo mundo, né? Um amor livre. Mas eis a questão, gente, é a questão do respeito. A partir do momento que houve lá o sorteiozinho, né? Que se eu não me engano acontece 4 anos antes, é isso? Não, uns 2 anos antes. Pronto, a partir do país. A partir do momento que acontece o sorteio. Sim, quando vai ser escolhido o país, é muito antes. Então você já tá ali, já tem consciência para que país, se você passar ali por toda aquela etapa do futebol, você já está indo. Aí, poxa, você não ter se habituado, aí você querer chegar lá, querer fazer revolução como se o território fosse seu e você pudesse fazer o que quisesse, eu vejo como uma falta de respeito ao país local. As culturas, os costumes, né? É sim uma falta de respeito. Mas acontece que os capitães quiseram usar essa braçadeira, foram impedidos a ponto de levarem cartão amarelo antes mesmo de começar o jogo, se insistissem, mas ele foi proibido de usar. E o que foi que aconteceu? Todo o time da Alemanha, na hora da foto, de bater, sempre tem a foto inicial antes do jogo, eles colocaram a mão na boca assim. O governo alemão lamentou a proibição imposta pela FIFA às braçadeiras dos capitães de seleções contra a discriminação às populações LGBTQ+. O goleiro alemão Manuel Neuer planejava utilizar a braçadeira One Love, iniciativa de vários capitães de times participantes, mas a entidade máxima do futebol ameaçou sanções financeiras e desportivas. Antes da partida, jogadores da seleção alemã taparam as bocas em protesto no momento em que tiravam a tradicional foto do time.
A porta-voz do governo alemão afirmou que os direitos da comunidade LGBTQ+, não são negociáveis. Como um protesto por não terem usado a abraçadeira e também em auxílio à comunidade LGBTQIA+. Mas qual foi o resultado? Logo no primeiro jogo, a Alemanha perdeu. Né? Perdeu o jogo. E não só isso, como resultado, não sei se foi por causa disso, tá, gente? Mas é aquela velha frasezinha que o pessoal tem usado, né? Quem lacra não lucra. E no caso, é o que aconteceu, porque a Alemanha, pela segunda vez consecutiva, foi eliminada na primeira fase. Gente, a Alemanha, tetracampeã mundial, que ganhou do Brasil aqui de 7-1 e ainda ganhou o torneio na época, né? Na Copa do Brasil, a Alemanha ganhou. E depois disso não conseguiu mais se estabelecer. Mas nesse ano foi vergonhoso. A Alemanha e Costa Rica fizeram um dos melhores jogos desta Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira. Mas a vitória alemã por 4-2 não mudou os classificados do Grupo E, onde Japão e Espanha seguiram para as oitavas do Mundial. E a mídia de lá, a imprensa de lá, sim, né, sim. num programa de TV, os árabes começaram a botar a mão na boca. Adoro. ما تسوي انت؟ لله الحمد خالد الحمد لله رب العالمين. Dando tchau para a Alemanha. É acreditado, né? Quem se faz é quem se Foi paga. vergonhoso para o time da Alemanha. Foi muito vergonhoso. Né? Então é o seguinte, essa questão da falta de respeito, não por parte do pessoal do Catar com a comunidade LGBTQIA+, porque as regras do país, mas foi falta de respeito dos capitães e das seleções tentarem induzir esse tipo de comportamento num lugar que você sabe que já é proibido. Justamente, eu acho assim que um torcedor, né, o torcedor quer expressar ali, quer levar a bandeira do que ele acredita, do que ele concorda, tudo bem, é o torcedor. Mas você tá indo pra nem jogar. No torcedor pode. Não, eu digo nesse sentido, tá entendendo? Tá indo pra, no caso do jogador, ele tá indo pra jogar, ó, ele já foi advertido, né? A FIFA aqui é uma ordem maior referente ao futebol, já tinha comunicado, é algo que já vinha sendo trabalhado. Então, eles que estão ali para levar o futebol, eu acho que cada seleção devia ter a consciência. Não que, como eu falei assim, o torcedor tudo bem no sentido de que ele tá ali para reivindicar algo, não que ele estava certo. Mas eu me refiro no sentido do futebol. Mas os jogadores não, gente. No caso, cada seleção não. Na minha opinião, eles estão errados. Pois é, e outra coisa, né? Teve um torcedor que ele entrou com uma bandeira, invadiu o campo, tá preso. Mas talvez passe 4 anos lá. Adiantou o que para ele? Nada, né? Não adiantou nada, né? É um tipo de ativismo que não influenciou, e não, na minha opinião, não ajudou em nada a comunidade. Aquele homem lá do Catar que ele tava demonstrando que ele era homossexual e tal, a família até dele disse que ele não era homossexual. Aquele shake, Aham. né, assim. E o pessoal tava falando que ele tinha sido condenado a chibatada, parece. Foi? Não, Sim. não tô sabendo. Não, essa notícia eu não fiquei sabendo. Uns pisos que iam dar nele, É, a parece. chibatada. Eu não duvido. Vindo de lá, eu não duvido. Pior que a justiça é bem diferente, né? Exatamente, né? Mas para quem tem um costume de família, de andar com a esposa, de andar com os filhos, né? Então lá não foi um ambiente tão ruim assim como se dizem, né? Mas já entrando aqui, passando agora para outro tópico, gente, essa questão das leis lá do Catar, sabe o que eu achei muito parecido? As nossas leis, nossos princípios de igreja. Leis da igreja. As leis da igreja. Os bíblicos, né? Exatamente, porque assim, ó, se você olhar ao pé da letra, né, do que a gente conhece como verdade, do que a gente pratica dentro da igreja, ó, não pode sexo antes do casamento, não pode ficar andando abraçado dentro da igreja, se beijando, Não pode comer carne de porco. não pode comer carne de porco, Não pode se alcoolizar e demonstrar sinais de alcoolismo. não pode ter contato homossexual dentro da igreja, não pode. A igreja respeita a decisão pessoal da pessoa, a sua intimidade, ela respeita. Mas quem segue por essa linha, a igreja não permite que ela execute os seus dons dentro da casa de Deus. Também Ela não tem permite. Tem a questão também da modéstia, né?
Sim, tem essa questão também. Que né? você não pode ter igreja de qualquer jeito, essas coisas. E isso também tem isso. Se bem que hoje, né? Hoje em dia, parece que abriu as portas, né? Porque o que a gente tem visto dentro da igreja, às vezes parece balada. Né? Não é uma mentira, é uma realidade. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que da mesma forma como a comunidade LGBTQIA+, atiçou os cachorros contra o Catar, eu vejo que mais cedo ou mais tarde esse mesmo programa vai se voltar contra as igrejas tradicionais, né? Porque existe muita... Já existe, né? É. Já existe. Algumas coisas a gente sabe que se fosse expressar, como é que pode ser assim, na visão dessas pessoas, né, que tem, se você fosse expressar demais, mesmo que esteja ali na palavra, na Bíblia, você já é o que? Chamado de homofóbico, né? E isso já leva à justiça, já leva a processo, então hoje em dia tá tudo se pisando em casca de ovos. Exatamente, sendo que a palavra de Deus ela é direta, apesar de alguns distorcerem, né, com relação a isso, porque tem igrejas hoje com o arco-íris pintado, né, incentivando, dizendo que não tem problema. Com pastores e pastoras LGBT. Exatamente, pastores e pastoras, comunidades grandes, não são comunidades pequenas, né, comunidades que tem muitas pessoas ali dentro, né. Mas, por exemplo, pelo fato deles aceitarem, não obriga que as outras igrejas também aceitem, né? Que pela tradição a igreja não aceita de jeito nenhum, né? Nós fazemos parte de uma igreja tradicional, né? Que a gente vê que isso não pode acontecer. Eu não diria nem assim a questão do tradicionalismo, porque quando você fala assim, o tradicionalismo sai algo muito humano, muito eu, né? Mas eu digo biblicamente, ali, através da palavra, porque a palavra de Deus diz que ou é sim, sim, ou é não, não. Então, a igreja que realmente tem a palavra alicerçada na sua doutrina, ou melhor, tem a sua doutrina alicerçada na palavra, realmente ela vai seguir por esse caminho, de sempre bater contra esse assunto, né? E aí vem ali as outras pessoas que distorcem, que têm a necessidade de Cristo, né? Não é porque essas pessoas que criaram essa igreja do nada para contrariar as outras, não. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Eu vejo que elas têm, sim, a necessidade de Cristo. Só que, infelizmente, elas não conseguem, não sei, deixar esse eu ou deixar essa vida. Não sei como seria dito melhor. É assim, ó, porque assim, a palavra diz assim, ó, vinde a mim como estás, mas ela não diz permaneça como estás. Isso. O próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então é uma cruz, é uma renúncia de si. E não é só com a questão homossexual, é com a questão de vícios como bebidas, álcool, drogas, sexo, furto, mau caratismo, tudo isso tem que ser mudado, né? Então assim, mas como a comunidade ela tem esse princípio de que a vida tem que seguir dessa forma, porque eles querem dessa forma, e quando eles tentam impor isso, a igreja não aceita, por causa justamente dos princípios dela, que são, na minha opinião, são muito parecidos com as leis lá do Catar e de outros países também. A diferença é o quê? Nós aceitamos a Cristo e oferecemos Cristo como perdão e transformação de vida, que eu acho que, na minha opinião, gente, ainda está tranquilo. Ainda está tranquilo. Aqui, pelo menos no Brasil, sim, né? Nem tanto, né? Porque a gente já está vendo algumas ameaças aí por parte de governadores, né? Por parte de ministros e tal. Olha, as coisas podem perder o controle, mas o que mais me chama a atenção, ou que pelo menos é o meu conselho, é que você não deve abandonar seus princípios também. É o seu princípio, é o que você vê que é certo, que segundo a Bíblia é o que é certo. Não é tanto que eu não estranhei quando foi passado, quando eu li as leis do Catar, eu não estranhei. Eu posso ter estranhado. É semelhante, né? Porque eu achei semelhante. Eu achei estranho assim pela questão de ser um país. Nós somos uma igreja, que é diferente. Eles não, é uma nação. É uma nação que tem essas leis, que é muito parecida com as leis bíblicas. Com as leis bíblicas. E se a gente fosse para o Velho Testamento, eu não quero nem dizer como é que isso terminava. Eu não vou nem dizer como é que isso terminava, que é para evitar problemas. Mas Deus não é a favor. De forma nenhuma Deus não é a favor. E outra coisa, é só fazer um teste. Como a gente tem visto aí no Catar. O Catar prosperou.
tem seus problemas, como todo país tem, como todo ser humano tem, mas prosperou. Como toda igreja tem. Exatamente, como toda igreja também tem os seus problemas. Tem os bons, tem os ruins, mas a questão é, se você faz o que é certo, com certeza Deus vai te abençoar. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Essa é a nossa opinião com relação ao que está acontecendo aí no Catar, né? E se você não concorda, deixa aqui nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo aí para a pessoa que você acha que precisa ouvir. Também se inscreve no nosso canal, tá ok? Porque vai ter mais vídeos assim como esse e outros tipos também. Então, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal.